Bom, meus amigos, vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos começar no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, Retorno da vida corporal à vida espiritual, a morte. O que é que acontece conosco quando nós deixamos o corpo físico? É o começo do estudo a respeito disso, da nossa imortalidade. A pergunta 149, né? A gente está vendo o começo, é a alma após a morte, sua individualidade. Vamos tratar sobre a vida eterna. Na questão 149, Allan Kardec perguntou o seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? A resposta também é muito objetiva. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Vocês devem estar lembrados que, na verdade, o nosso mundo normal, primitivo, de onde nós viemos e para onde vamos voltar, é o mundo espiritual. Esse é o mundo efetivo. O mundo físico, como a Terra, um dia, com a própria lei da matéria, daqui a bilhões de anos, a Terra pode e vai desaparecer. Porém, outros mundos físicos existem e existirão. Mas o mundo espiritual nunca vai acabar. Nós viemos de lá, que é a nossa pátria, que é o nosso ambiente, e com o fenômeno da morte, nós deixamos o corpo e voltamos para o local de onde nós viemos. Questão 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Ou seja, quando a gente morre, a gente permanece com as lembranças, com os anseios, com os amores, com os desejos, ou seja, a nossa individualidade, continuamos com ela quando a morte do corpo físico acontece? A resposta é lógica, mas veja o que disseram os espíritos. Sim, jamais perdemos a individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Esse é um dos pontos mais fascinantes das certezas que o Espiritismo nos traz. Que bom você imaginar que seus entes queridos e nós mesmos, depois que passar pela experiência da morte do corpo físico, nós continuamos nós mesmos. Permanecemos com a nossa individualidade. Continuamos a ser o que nós somos. E vamos reencontrar os nossos entes queridos conforme eles são. Questão 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Bom, se o corpo físico morreu, foi para a sepultura, Kardec então pergunta: como a gente constata a nossa individualidade se a gente não tem mais o corpo físico? A resposta está relacionada com o perispírito. Olha o que disseram os espíritos. Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Vocês sabem, perispírito é o corpo espiritual, que mantém a mesma forma que a gente tinha quando estava aqui na Terra. Por exemplo, quando eu desencarnar, o meu corpo espiritual vai apresentar os traços que eu tenho agora. Então, eu vou ser apresentado com as características da minha última encarnação, que é esta que estou vivendo. E o corpo espiritual, entre outras funções, uma delas é marcar a nossa individualidade também. Então nós continuamos a existir, depois da desencarnação, com um corpo espiritual, um corpo energético, perispírito, um corpo fluídico. Este corpo fluídico terá a aparência da última reencarnação nossa, esta que a gente está deixando quando morrer. E claro que quanto mais elevado é o ser, o indivíduo, mais o corpo espiritual é embelezado, tem traços mais rarefeitos, formado por fluidos mais delicados, refletindo a evolução moral da criatura. Quanto mais atrasado e apegado à matéria for o espírito, mais o seu corpo espiritual será muito semelhante em vibração, em densidade, ao corpo físico. Só depois que a gente passa um tempo de readaptação lá, é que a gente pode ter algumas alterações no perispírito, se o desejarmos. Senão, permaneceremos com os traços da encarnação que a gente deixou. Questão 150b. Pergunta Kardec: a alma nada leva consigo deste mundo? Resposta:
nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for a alma, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, o que nós levamos para o mundo espiritual são as conquistas, a inteligência, a moral, as conquistas que pertencem à individualidade imortal. Nós levamos as virtudes e os defeitos. E lá chegando, ao reconhecer o mundo espiritual, o desejo de passar para uma realidade melhor, para um mundo melhor. 151. O que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? A gente já tratou disso nos nossos estudos, que é o panteísmo. O panteísmo é que acredita que quando você morria, perdia a individualidade e mergulhava no oceano de forças de energia do cosmos. Os espíritos já mostraram que a gente não perde a individualidade e ninguém volta ao oceano. Agora, se a resposta quer dizer você fazer parte de um todo coletivo de espírito, olha o que eles dizem. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela e, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Ou seja, a gente vai fazer parte da sociedade espiritual quando a gente desencarnar. Mas a gente não perde a nossa individualidade porque estamos fazendo parte de um grupo social. Como aqui na Terra, nós fazemos parte da sociedade terrena, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. Mas nem por isso a gente deixa de ser a personalidade e a individualidade que a gente é. Então, no sentido figurado, fulano faz parte do todo. Eu faço parte do todo de Recife. Mas eu continuo com a minha individualidade, com a minha consciência, com as minhas aspirações. A mesma coisa quando a gente retorna ao mundo espiritual. 152, pergunta 152. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que os espíritos responderam para Allan Kardec. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cego, verias. Se não fosseis surdos, ouvirias. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Então, os espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta sobre a prova dessa individualidade, ele diz que a maior prova está exatamente nesse volume extraordinário de comunicações mediúnicas autênticas, que comprova que depois da morte, seja uma morte recente, seja alguém que já desencarnou há 50, 100 anos, mantém a individualidade, mantém suas aspirações, mantém sua independência de raciocínio. Então, a própria mediunidade, o próprio contato mediúnico traz a comprovação. Os videntes que enxergam entidades espirituais, que lhes fala com toda a forma física humana, forma perispiritual humana, e ainda falam os espíritos para Kardec das intuições. Quantas vezes a pessoa diz assim, eu escutei uma voz me falando tal coisa, pode ser a voz de um parente, obviamente já desencarnado, pode ser do guia espiritual, do anjo da guarda. Então o contato com o mundo espiritual nos comprova que permanecemos com a nossa individualidade depois da sepultura. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta. A vida do espírito, que é eterna. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então veja como a gente que eu falo, a humanidade ainda, a nossa humanidade, ainda precisa se espiritualizar mais. Nos identificamos imensamente com a matéria, com o corpo físico. E passamos a pensar e acreditar que nós somos o corpo físico. Daí o desespero que nos envolve com a possibilidade da morte do corpo. É como se a gente fosse morrer com o corpo. E o corpo é apenas a roupa que nós utilizamos para realizar o nosso trabalho de evolução, conforme também já vimos no nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos, a respeito da encarnação. Nós usamos este corpo físico
elaboramos um corpo físico para dar prosseguimento à nossa evolução. A morte apenas mata a roupa que estamos utilizando, a roupa de carne. Mas a nossa realidade imortal, a nossa individualidade, continua depois da sepultura. Mas a última questão de hoje, na pergunta 153A, Allan Kardec pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Vocês entenderam a pergunta? Kardec fez uma indagação: será que não seria melhor a gente chamar de vida eterna a vida dos espíritos que não precisam mais reencarnar, que já estão puros? Olha a resposta dos espíritos. Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Os espíritos sempre mostraram para Kardec que a gente vive num mundo muito preso à forma, à aparência. E eles estão preocupados com a essência. Então, responderam a Kardec e disseram: olha, todo espírito tem a vida eterna, mesmo aqueles que vão reencarnar ainda para se purificar. E disseram: é uma questão só de nomenclatura. Para eles, os espíritos, a colocação ficaria melhor dizer o seguinte: quando nos tornamos espíritos puros, nós temos ou ganhamos a felicidade eterna. Porque a vida eterna todos nós a temos, mesmo os espíritos impuros. Ainda assim, demonstrando a coerência que os espíritos nobres sempre demonstraram, eles disseram para Kardec: para nós é importante que você se entenda com as palavras, desde que você chegue à essência do sentido que a gente quer ensinar. Mas no frigir dos ovos, eles disseram: todos os espíritos são eternos, porque têm a vida eterna. Quando atingirmos o estado de espírito puro, aí sim temos a felicidade eterna. O importante é que a gente se entenda com as palavras que nós criamos. No nosso próximo estudo, vamos tratar sobre a separação da alma e do corpo, o fenômeno da morte, o problema da perturbação, da desencarnação. Um grande abraço e até a próxima.